O mundo árabe sob ataque da República Islâmica, do Kuwait ao Bahrein, até os Emirados Árabes Unidos. E o que o mundo ocidental está dizendo? Não muito, mas o Oriente Médio tem muito a dizer sobre isso. E nós vamos falar sobre isso aqui no nosso Our Middle East. Khalid, é uma situação realmente explosiva no Oriente Médio. E as pessoas não sabem muito bem o que pensar do fato de que o Irã está bombardeando seus vizinhos árabes em uma escala muito maior do que faz com Israel. Com Israel, sabem que serão destruídos. Já os Estados Unidos não sabem o que pensar. Então você apontou corretamente que ninguém está prestando atenção nisso e ninguém está dizendo nada sobre isso. E estou me referindo aos ataques do Irã contra os aliados árabes pró-Ocidente dos Estados Unidos. É esse silêncio que está encorajando o regime iraniano e permitindo que ele continue com isso. Virou algo normal para nós acordar de manhã e ouvir, sabe? O Bahrein foi bombardeado, o Kuwait foi bombardeado, os Emirados Árabes Unidos foram atingidos por drones e a Arábia Saudita também. E é quase como se, sabe, isso fosse algo normal e fosse aceito. Não deveria ser aceito. Isso está errado. Esses são os aliados árabes dos Estados Unidos. E cada ataque a eles, a cada um desses países, enfraquece ainda mais a credibilidade americana no Oriente Médio. E a boa notícia é que isso fortalece a posição de Israel, porque é exatamente isso que Israel vem dizendo, que nenhum acordo com o regime iraniano pode trazer estabilidade ao Oriente Médio. O regime iraniano é muito perigoso. Ele representa uma ameaça não só para Israel, mas também para os Estados Unidos da América e para os aliados árabes dos americanos. E agora tudo o que Israel pode fazer é apenas ficar só observando, esperando que a comunidade internacional, especificamente o governo Trump, acorde e veja que esse regime é um regime muito perigoso, é um regime muito determinado. Esse é um regime que está determinado a alcançar seu objetivo. Esse é um regime que se sente vitorioso. Esse é um regime que sente que derrotou os Estados Unidos da América e o resto do mundo após a guerra recente. E isso é algo muito perigoso. Khalid, não é extraordinário que existam vários milhões de muçulmanos e mais de 1 milhão de árabes vivendo nos Estados Unidos? Você não vê nada, nenhuma manifestação, nenhum protesto, nenhuma indignação na opinião pública árabe e muçulmana nos Estados Unidos, quando estados árabes muçulmanos estão sendo atingidos pelo regime extremista persa xiita. Esse é outro ponto interessante. Árabes e muçulmanos que vivem nos Estados Unidos e no Ocidente não deixam de se importar com seus países. Eles não ligam para seus regimes. Eles não se identificam com os regimes. E, ironicamente, eles se opõem à postura pró-Ocidente dos regimes. Eles são contra ou não gostam do fato de que esses regimes são alinhados aos Estados Unidos da América, onde eles vivem. E isso sempre foi uma das grandes ironias de toda essa situação. Você percebe que muitos desses árabes e americanos estão lá. Eles fugiram de seu país, eles imigraram de seus países por causa de dificuldades econômicas, por causa de ditadura, por falta de imprensa livre, por falta de democracia. Mas quando chegaram aos Estados Unidos da América, eles não se importam. Eles não promovem a democracia, liberdade de expressão e liberdade de imprensa em seus países e apenas ficam em cima do muro. E pior, como mencionei, eles até se tornam extremistas em muitos casos. E eles se opõem ao fato de que seus governantes e seus governos são pró-Ocidente. Como você sabe, esse é um ótimo ponto que você levantou. Acho que está na hora de acordarmos. Isso deveria ser um alerta para nós. Por que é que as únicas manifestações que vemos nos campi e em outros lugares nos Estados Unidos organizadas por árabes, americanos, muçulmanos e outros, por que essas manifestações são dirigidas exclusivamente contra Israel? Por que ninguém está se manifestando? Eu não vejo nenhum protesto realmente pró-Irã ou anti-Irã por lá. Eu não vejo nacionalistas do Kuwait, você sabe, cidadãos do Kuwait vivendo nos Estados Unidos expressando preocupação. Não vejo pessoas do Golfo se manifestando em grande escala, apenas alguns casos. Esses países estão sendo atacados e é hora do governo Trump e outros nos Estados Unidos perceberem
que esses são ataques muito perigosos contra os aliados dos Estados Unidos, contra os aliados árabes e muçulmanos dos Estados Unidos no Oriente Médio. E se permitirmos que o regime iraniano saia impune, isso envia uma mensagem ao regime iraniano e à sua rede de grupos terroristas, por procuração de que está tudo bem. Vocês podem fazer o que quiserem. Os Estados Unidos são fracos demais. Israel não vai intervir. Ninguém vai vir te ajudar. Sabe, o Ocidente simplesmente não consegue entender o que o Oriente Médio entende muito bem. E isso é que o regime iraniano está vencendo neste momento. Eles estão vencendo porque sobreviveram diante de duas grandes potências, a principal potência regional, Israel, e a principal potência global, os Estados Unidos, com um poder aéreo e naval sem precedentes. E eles sobreviveram. O regime ainda está intacto. Agora não sabemos se Moshaba Khamenei está vivo ou morto. Há sinais de que ele não está vivo. E o mais recente, aliás, que foi compartilhado comigo ontem, em uma ligação de bastidores com o Dr. Harold Rhodes, um dos grandes especialistas em cultura islâmica, que me mencionou que no funeral em Teherã é costume que o filho do falecido escreva uma carta ou escreva uma dedicatória para seu pai, e ele não estava lá. Bem, disseram em Teherã que Mustafa não estava lá porque havia uma ameaça à vida dele. Isso realmente levanta muitas questões sobre se o filho do Ayatollah, do ex-Ayatollah, está realmente vivo ou morto. E de fato que o IRGC, o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, os militares, essa máfia militar, uma máfia ideologicamente extrema, está no poder. Mas o regime, no fim das contas, continua de pé. Eles têm armas, eles podem recorrer à guerra assimétrica. Eles têm a rede de terror internacional mais desenvolvida. E eles, em todos os sentidos, ainda estão de pé e lutando. Na minha opinião, em muitas áreas eles estão vencendo. Sabe, Dan, toda essa discussão sobre se Mustafa Khamenei está vivo ou morto, eu acho irrelevante. Isso realmente não importa. O pai dele morreu e o regime ainda está lá? E se ele está morto ou se está vivo, isso não vai fazer muita diferença. Não é uma questão pessoal. Não se trata de Mujtaba ou de Ali, o pai dele. Trata-se de um regime que existe há quase 50 anos, profundamente enraizado, com raízes muito fortes na cultura iraniana, na política iraniana. Está lá e é uma ideologia muito forte. Você pode matar Ali Khamenei, pode matar o filho dele. Isso realmente não importa, porque o regime e as bases estão lá, e isso é muito importante. Então eu acho que, sabe, toda essa discussão é realmente irrelevante. Não importa, e isso não vai mudar nada. Mesmo que eles anunciem amanhã de manhã que Mujtaba Khamenei se foi, você acha que a liderança iraniana vai acordar e dizer: agora precisamos mudar a abordagem, Mujtaba se foi. Precisamos reconhecer o direito de Israel de existir. Agora vamos abandonar nossos grupos aliados. Agora vamos adotar uma postura mais branda em relação aos americanos. Nada vai mudar. Eu continuo dizendo isso, sabe? Há muitos anos venho dizendo isso. Para o regime iraniano e seus grupos terroristas aliados, isso não se trata de líderes individuais. Não se trata, sabe? Eles não olham para, eles não veneram líderes. Um líder vai, outro vem. O regime permanece, a ideia permanece, a ideologia permanece. Vimos isso com o Hamas. Quero dizer, Israel assassinou a maior parte da liderança do Hamas. Isso mudou o Hamas? Não. Muitos dos líderes do Hezbollah, incluindo Hassan Nasrallah, foram mortos. Isso mudou alguma coisa? Não vai afetar nada? Então vamos parar com toda essa discussão sobre se Mujtaba está vivo ou morto e quais são as implicações disso. Nada vai mudar. E eu acho que, sabe, é assim que devemos abordar toda essa ideia. E eu acho que, sabe, o fato de você estar negociando com um regime assim, só de negociar com um regime assim, já é uma vitória para o regime. Assim que você começa a negociar, isso significa que eles são legítimos. Em primeiro lugar, você está legitimando eles. E em segundo lugar, é uma admissão de que você falhou em alcançar seus objetivos no campo de batalha. Você foi forçado, no final das contas, a sentar à mesa de negociações porque você, os Estados Unidos e Israel foram à guerra para destruir esse regime, destruir suas capacidades militares, impedir que adquirisse armas nucleares. E no final, vocês não conseguiram. Então agora você é forçado não só a negociar, mas a assinar um acordo.
E fraqueza. Fraqueza. Com certeza. É isso que os ocidentais não entendem, que no momento em que você abandona a opção militar e parte para negociações, é nesse momento que eles venceram. Pare de me dizer que você destruiu a marinha iraniana. Pare de me dizer que você destruiu a maioria dos mísseis balísticos deles. Pare, pare, pare. Isso não conta. O regime iraniano venceu. Seus grupos terroristas por procuração venceram, mas ainda podem ser derrotados. Só estou dizendo que com essa abordagem de, sabe, cenoura e porrete, uma hora negociando com eles e depois, sabe, não negociando, depois suspendendo as negociações, depois dizendo, sabe, que eles são mentirosos, canalhas e escória. E a política tem que ser clara, você tem que ser firme, tem que ser consistente e não dizer pra gente de manhã que, sabe, talvez a gente chegue a um acordo e no final do dia, ou à noite, ou no fim da tarde, dizer pra gente que, sabe, eles são mentirosos e escória. Você fala sobre como foi para os americanos. Esta mensagem é para eles. Esta é uma mensagem para os americanos. Vocês têm que ser consistentes na forma como estão lidando com esse regime. Vocês não podem, sabe, ter um discurso duplo. Isso não funciona. Escutem e aprendam com o regime iraniano. Os árabes são muito claros. Aprendam com eles. Eles são claros, consistentes e não mudam suas mensagens. E, sabe, eles simplesmente dizem as coisas como são. E eu acho que é aí que o governo Trump, os americanos e outros estão cometendo um erro. Você tem que ser muito claro, muito firme e deixar, sabe, claro, estes são nossos objetivos, estas são nossas exigências, você as aceita. Nós fazemos um acordo com você, mas você não aceita. É guerra até destruirmos você. É assim que deve ser, só isso, não vejo outra opção. Sabe o que devemos pensar sobre o desgosto do mundo árabe, francamente, pela República Islâmica quando se trata do apoio silencioso deles a Israel? Esse é agora um momento para Israel. Parece que Israel hoje é realmente considerado pelos nossos vizinhos árabes discretamente como a força dominante do Oriente Médio. E me parece que há oportunidades aqui para se aproximar discretamente. Acho que os acordos de Abraão, por um lado, foram uma grande conquista por dois motivos. Primeiro, eles foram públicos. E o fato de que estados árabes se manifestariam publicamente, sob quaisquer circunstâncias, e assinariam um acordo com Israel já é algo significativo. A segunda conquista dos acordos de Abraão é que eles existem até mesmo entre os próprios estados árabes, porque sabemos que os estados árabes, entre eles, têm suas próprias questões. Tensões e desentendimentos. E até pior do que isso, é tão ruim ou até pior do que os sentimentos que tradicionalmente têm por Israel. Eu concordo plenamente, Dan. Acho que há oportunidades aqui. Muitas pessoas no Golfo, né, acho que isso começou, esse pensamento começou há um tempo, não é algo novo. Muitas pessoas no Golfo estão começando a perceber que, na verdade, o verdadeiro inimigo é o Irã, não Israel. E a partir daí, isso abre portas para oportunidades de estabelecer relações para coordenação de segurança, cooperação econômica e normalização entre Israel e mais países. Todos nós esperávamos que a Arábia Saudita, você sabe, aderisse aos acordos de Abraão. Ela ainda não fez isso até agora, mas ainda acredito que, você sabe, existe uma oportunidade lá. Muitas pessoas no Golfo se sentem ameaçadas neste momento. Elas se sentem vulneráveis. E você sabe, o sentimento deles não é injustificado, aliás. Eu posso entendê-los, todos nós podemos entendê-los. E eles olham ao redor e veem que ninguém está realmente vindo para protegê-los. Ok, os Estados Unidos têm, você sabe, essa grande presença militar americana na região, mas não é o suficiente. Eles veem Israel como uma potência muito forte, como você disse, no Oriente Médio, né, um país confiável. E eu acho que algo bom vai sair de tudo isso, que você verá uma expansão dos acordos de Abraão, mas isso vai levar tempo. Se você quer fortalecer o processo de paz no Oriente Médio, se você quer expandir os acordos de Abraão, você precisa minar e destruir os inimigos da paz. Aqueles que estão dizendo abertamente para você: eu vou impedir a normalização entre árabes e Israel. Aqueles que dizem a você: não reconheço o direito de Israel existir. Aqueles que estão dizendo para você: nós não aceitamos nenhum acordo de paz com Israel. Não há lugar para Israel no Oriente Médio. Então, é assim, essa é a equação. Você enfraquece, você destrói o campo anti-paz, e isso vai fortalecer o campo pró-paz no mundo árabe e muçulmano.
É assim que americanos e europeus devem ver isso. É simples. Khalid, e quanto à Aliança de Segurança de Abraão, o que é isso? Em julho de 2024, o primeiro-ministro Netanyahu se levantou diante de uma sessão conjunta do Congresso e ele, na verdade, depois de pedir a Yechiel Leider, que naquela época não era embaixador, mas se tornaria embaixador, para se levantar. Ele se sentou e falou sobre redesenhar a arquitetura de segurança regional do Oriente Médio. Ele afirmou que Israel tem papel importante na criação da chamada Aliança de Segurança Abraâmica, que hoje, 3 anos depois, vemos se desenrolando em negociações diretas com o presidente Youssef Aoun do Líbano. Uma situação na Síria, apesar da subversão turca e das ameaças à região, mas uma situação melhor por enquanto na Síria. Os Emirados Árabes Unidos, relações excelentes em comparação, bem, por vários anos, mas certamente relações excelentes, possibilidades com a Arábia Saudita, Marrocos. Você vê a possibilidade do que era a visão de Netanyahu naquela época, de criar uma nova arquitetura de segurança que poderíamos chamar de Aliança de Segurança Abraâmica, em oposição aos chineses, aos russos e ao regime iraniano. Primeiramente, então, eu acredito que há muitas coisas acontecendo nos bastidores. Ouvimos falar de cooperação em segurança e de uma aliança de segurança, mas acredito que vai além disso. Acredito que outros países sem relações diplomáticas com Israel também estão envolvidos, o que é uma boa notícia. Como podemos trazer isso à tona? Porque se você tornar essas coisas públicas, isso vai arrastar outros para dentro disso. E isso é muito bom. Isso mostrará aos outros que é positivo trabalhar com Israel, que é parceiro, não inimigo. Vamos ver como isso se desenrola, mas considero um desenvolvimento muito positivo. É algo que realmente existe. E, ironicamente, quero dizer, temos que agradecer ao regime iraniano e à sua rede de terror por unir todo mundo, sim, por aproximar muitos árabes e muçulmanos de Israel e por ajudar a forjar essa segurança. Acho que é mais do que segurança, porém. Tem até um aspecto econômico. É compartilhamento de inteligência. Muitas coisas estão acontecendo e, como eu disse, isso é algo positivo. Mas para que isso tenha sucesso, como eu disse, é preciso uma posição muito forte dos americanos e dos europeus contra o regime iraniano e contra a sua rede de grupos proxy. Então, se você quer ver essa aliança, eu a chamo de aliança sagrada, aliás. É uma aliança muito boa. É uma aliança que o Oriente Médio precisa para estabilidade e segurança. Se você quer que essa aliança se torne mais forte e eventualmente se torne pública, você precisa do apoio especialmente dos Estados Unidos da América. Não vou falar dos europeus agora. Continuo mencionando eles, mas falo do Ocidente em geral. E hoje é muito importante como o governo Trump ou o governo dos Estados Unidos lida com toda essa situação. Parem de enviar mensagens de fraqueza, comecem a bater na mesa. Parem de fazer concessões. Sejam muito firmes. Essa é a única maneira de lidar com esses jihadistas. Não há diferença entre o regime iraniano, o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, a Al-Qaeda e o ISIS. Eu coloco todos eles no mesmo saco. Todos são muito perigosos. Todos são muito comprometidos com uma ideologia perigosa. E todos eles compartilham o mesmo objetivo, que é eliminar Israel e substituí-lo por um Estado islamista. E começa com Israel e se estende para outros países. Então, é isso que os ocidentais não entendem. Os inimigos de Israel também são inimigos dos Estados Unidos e do Ocidente. Interessante que, se levarmos em conta o que você disse, não há uma grande diferença estratégica entre o que é chamado de Autoridade Palestina, que na verdade é uma reformulação do Fatah, que era o Fatah, principal facção da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, que na verdade assinou o chamado Acordo de Paz em 1993, que basicamente foi um acordo quadro entre Israel e a OLP. Mas o que você está dizendo é que, estrategicamente, deixando de lado algumas das diferenças táticas violentas entre essas abordagens, todas elas basicamente estão na mesma linha. A quem você está se referindo? Bem, Quero dizer, se você olhar para alguém como Mahmoud Abbas, 91 anos, o Ocidente o chama de homem da paz.
Ele não está convocando homens-bomba, mas está dizendo que o sangue de Al-Aqsa será vingado e que vai lutar contra os judeus. Isso significa a mesma linguagem que Haj Amin al-Hussein usava na virada do século até os anos 1930, quando estava em Berlim com os nazistas. Então, eu acho que o Ocidente se ilude ao pensar que se os seus interlocutores usarem ternos e gravatas Brooks Brothers e não falarem ou parecerem com Abu Muhammad al-Jolani, ou Osama Bin Laden, ou Ali Khamenei, que eles são realmente pessoas de paz. É aí que a estratégia palestina sempre foi muito bem sucedida. Você diz aos ocidentais o que eles gostam de ouvir e os ocidentais imediatamente te abraçam e abrem, você sabe, seus bolsos e carteiras e dizem: aqui está o dinheiro. A autoridade palestina também fez isso, e Yasser Arafat usou esse truque. Ele aprendeu que se você disser as coisas certas para americanos e europeus, sabe, seus cofres vão. É, É bom para os negócios. é muito bom para os negócios. E de fato, sabe, ele se tornou um dos palestinos mais ricos do mundo, se não um dos árabes mais ricos. E Mahmoud Abbas está seguindo nessa direção. Mas há dois pontos importantes aqui, que a autoridade palestina hoje é muito irrelevante. Ninguém os leva a sério, eles são muito fracos. Eles são quase corruptos. Desculpe, eles são muito corruptos e estão quase falidos. Financeiramente, eles não estão pagando. Isso porque os países europeus e os Estados Unidos pararam de fazer seus pagamentos anuais. Devido aos pagamentos, as famílias dos prisioneiros e a política de pagar por assassinatos, É, a política de pagar por assassinatos e tudo isso. Mas, como eu disse, a autoridade palestina é muito fraca, é irrelevante, ninguém os leva a sério. A maioria dos palestinos quer que Mahmoud Abbas renuncie. Eles não são vistos como alternativa viável ao Hamas, que é popular devido à corrupção e má gestão da autoridade palestina. Essa sempre foi a situação, mas os ocidentais não querem ouvir. A suposição no Ocidente é que, bem, se Mahmoud Abbas não está envolvido com o terrorismo e se ele está dizendo as coisas certas, então, sabe, isso é ótimo. Ele é um parceiro pela paz. Não, ele não é um parceiro pela paz. Primeiro de tudo, porque ele não tem credibilidade entre o próprio povo. Ele tem 91 anos, ele está no seu 21º, ele está no 21º ano de um mandato de 4 anos no cargo. Ele foi eleito em janeiro de 2005, ele ainda está lá, agora ele está preparando o filho para sucedê-lo, Yasser Abbas. E número 2, quero dizer, Mahmoud Abbas, ok, ele diz coisas bonitas em inglês, mas em árabe a mensagem é completamente diferente. A mensagem em árabe vinda de Mahmoud Abbas, da autoridade palestina, da mídia da autoridade palestina e de outros líderes é muito negativa. Continua vendo Israel como um inimigo. Israel não é retratado como um potencial parceiro de paz. Não digo que não se possa criticar Israel, mas a autoridade palestina e outros deslegitimam Israel e demonizam os judeus a tal ponto que a autoridade palestina já não pode nem ser vista conversando com um israelense. Então estamos girando nesse ciclo vicioso. Havia uma integrante recém-eleita do Conselho Revolucionário Palestino que, por acaso, é filha de Saeb Erekat, o negociador. Ex-negociador, quero dizer. Ela cometeu recentemente um crime grave aos olhos de muitos palestinos. Ela disse: para divulgar a narrativa palestina, acho que deveríamos direcionar nossas mensagens ao público israelense. E agora ela está sendo acusada de promover a normalização. Ela está sendo acusada de ser uma traidora. Algumas pessoas estão pedindo que ela seja mandada para a prisão. Ela deveria ser presa. E tudo o que ela fez foi dizer que talvez devêssemos nos dirigir ao público israelense. Ela nunca disse, sabe, que queria fazer concessões. Ela nunca afirmou apoiar o direito de Israel de existir. Na verdade, disse algo favorável aos palestinos. Vamos falar diretamente ao público israelense. Não há nada de errado se quisermos convencer, porque precisamos persuadi-los. Isso só mostra até que ponto houve a radicalização da história palestina. E quem é responsável por isso? Mahmoud Abbas e a autoridade palestina. Eles não estão mudando sua mensagem. A retórica é muito, muito ruim. É muito anti-Israel. E é isso que, no final das contas, leva os palestinos para os braços do Hamas e dos jihadistas. sim, realmente é uma lição sobre culturas do Oriente Médio que estamos discutindo aqui. Vamos voltar agora ao dossiê iraniano.
Parece que realmente não há outra opção a não ser destruir, desmantelar o regime da República Islâmica. Trump está fazendo isso agora ao atacar os portos ao longo do Golfo Pérsico, o Estreito de Hormuz, o Golfo de Omã. Se você olhar para os ataques aos portos de Bandar Abbas e Bushehr, além de mais uns 6 pontos, que ele quer estrangulá-los economicamente, assim como militarmente, e impedir que eles tomem qualquer ação real contra o Estreito. Acho que podemos chamar isso de estratégia de Trump para o Estreito, se preferir. Sabe, na sua opinião, quão eficaz isso pode ser em comparação com o que já aconteceu? Eles já bombardearam a Marinha até virar pó. Eles bombardearam a pouca força aérea que havia, mas o regime ainda permanece de pé. Existe um argumento para dizer que você pode realmente pressioná-los, estrangulá-los economicamente, a ponto de causar uma implosão interna ou colapso? Olha, Dan, eu não sou estrategista militar nem especialista. Você pode destruir a marinha e quantas bases militares quiser. No fim das contas, isso vai levar tempo, e a única maneira de provocar uma mudança de regime é enfraquecer o regime a tal ponto que os iranianos comuns se sintam confiantes o suficiente para se levantar contra esse regime. Essa é a única maneira. Você quer que os iranianos assumam o controle. Acho que, ok, você está destruindo as capacidades militares deles. Você precisa fortalecer as sanções econômicas contra eles, mas isso leva tempo. O que me preocupa é que eu ainda não vejo, sabe, forças locais se apresentando e dizendo que querem, sabe, se levantar contra esse regime, querem organizar um golpe. Não há sinais disso. E isso me preocupa. Os curdos estavam prontos para fazer isso, mas pelo que eu entendo, os americanos pressionaram por causa dos turcos para acabar com toda essa iniciativa. Isso estava realmente acontecendo no norte do Iraque, nas áreas autônomas curdas, e havia milhares de curdos armados na fronteira entre o Irã e o Iraque, que estavam preparados para dar início a isso, na esperança de criar um efeito dominó dentro do Irã, mas isso não aconteceu, infelizmente. E tudo o que podemos fazer é apenas esperar que, sabe, essas pressões militares e econômicas sobre o regime iraniano o enfraqueçam. Até o ponto em que um dia veremos, sabe, os iranianos indo às ruas em massa e finalmente realizando um golpe contra esse regime e substituindo-o. Eu não vejo nenhuma outra alternativa. Eu não vejo outra maneira de se livrar desse regime agora. Então, a pressão militar precisa ser aumentada. Esse é o único caminho. A pressão econômica também precisa ser intensificada sem enviar mensagens contraditórias. Um dia você quer assinar um acordo com eles, depois você não quer assinar um acordo com eles, depois você diz que o acordo é nulo e sem efeito. Não funciona assim. Você tem que ser consistente quando lida com esses terroristas, com esses jihadistas, porque essa é a única maneira de conquistar a confiança do povo iraniano e de outros povos do Oriente Médio que se opõem ao regime iraniano e seus grupos aliados. Aí está, consistência, determinação, Clareza? clareza, determinação e paciência estratégica. Com certeza. Esse é o Oriente Médio de hoje. Essa é a estratégia que precisa ser adotada diante da República Islâmica. É isso que o Oriente Médio, a maioria árabe muçulmana do Oriente Médio, entende, e eu acho que Israel também entende isso muito bem. Israel enfrenta uma guerra sem fim, mesmo com protestos contra o primeiro-ministro e contra o país durante o conflito. Mas esse é o jeito de sobreviver e prosperar nessa região, onde a guerra eterna é o padrão, não a exceção. Bem, Khalid Abutami, nosso tempo acabou para este maravilhoso episódio de Our Middle East, Al-Shaq Al-Awsat Lana, e estou ansioso para o nosso próximo assim que possível. Obrigado, Dan. Obrigado.